Imagine uma floresta que, há um mês, estava cheia de vozes. Gritos, o barulho surdo de peito batendo ao longe. E agora, silêncio. 95 em cada 100. Foi essa a proporção de gorilas mortos em alguns grupos quando o vírus Ebola chegou à floresta de Lossi, no norte do Congo, no início dos anos 2000. Não foi metade. Foi quase tudo. Cerca de 5.000 desses animais desapareceram em poucas semanas. E olha que é o maior primata do planeta. Uma criatura que divide conosco quase todo o nosso DNA. Mesmo assim, a União Internacional para a Conservação da Natureza já coloca o gorila entre as espécies mais próximas de desaparecer da Terra. Tem algo estranho nisso. Durante décadas, pintaram esse animal como um monstro que rugia nas telonas e socava o peito para assustar todo mundo. Enquanto isso, na vida real, ele estava sendo apagado do mapa mais rápido do que conseguíamos entender quem ele era. Hoje eu quero desfazer essa confusão com calma, sem sensacionalismo. Vamos descobrir o que realmente mata os gorilas e o que é só lenda bonita. Quem é o gorila de verdade, tirando King Kong e as histórias de caçador do meio do caminho? De onde vieram os números lendários de força, aquela mordida de 1.300 libras por polegada quadrada, o peso de 1.800 quilos supostamente levantado, a força 10 vezes maior que a humana? Se é verdade que essa espécie é louca por banana, como uma fêmea selvagem, pela primeira vez diante de cientistas, pegou um graveto nas mãos e mudou o que sabíamos sobre ela. E se existe uma população de gorilas que conseguimos puxar de volta da beira do abismo? Muita coisa que você já ouviu sobre gorila vai cair por terra aqui, ou vai se revelar exagerada. Mas a verdade, dessa vez, é mais surpreendente que qualquer história de terror. Seja bem-vindo ao canal e que Deus abençoe essa jornada. Fica comigo até o final. Começo pelo lado difícil, pelo que está acontecendo agora. A União Internacional para a Conservação da Natureza, que mantém a lista mundial de espécies ameaçadas, classifica tanto o gorila oriental quanto o gorila ocidental como criticamente em perigo. É o penúltimo degrau antes da palavra que ninguém quer pronunciar. E a lista de culpados é longa. O primeiro é o desmatamento. A casa do gorila é a floresta tropical úmida da África Equatorial, e ela encolhe a cada ano. Os gorilas ocidentais das terras baixas estão espalhados por Camarões, Gabão, República do Congo, Guiné Equatorial e países vizinhos. Os orientais vivem no leste da República Democrática do Congo, no noroeste de Ruanda e no sudoeste de Uganda. Em quase todo lugar, a floresta é empurrada por desmatamento, plantações e mineração. O segundo culpado é a caça ilegal. O terceiro, as doenças. E o quarto, algo em que quase ninguém pensa ao ver aquele bicho manso na tela, os conflitos armados. Gorilas vivem em regiões marcadas por décadas de guerra, e quem foge de tiros não tem tempo de proteger macaco nenhum. Uma floresta que vira esconderijo de grupos armados deixa de ser segura até para quem nasceu ali. Mas o golpe mais brutal foi o Ebola. Nos grupos atingidos, morreram de 90 a 95 em cada 100 indivíduos. Uma floresta onde, um mês antes, dezenas de vozes se cruzavam entre as árvores, e agora só resta silêncio. Os surtos do início dos anos 2000 dizimaram tantos gorilas ocidentais que, em 2007, a espécie foi rebaixada oficialmente para a categoria mais grave de risco. E aqui o quadro fica ainda mais pesado. Gorilas se recuperam devagar, muito devagar. Uma fêmea tem um filhote a cada 4 anos, às vezes 6, porque passa um tempo enorme amamentando e cuidando dele. As fêmeas só estão prontas para reproduzir por volta dos 7, 8 anos, e os machos, ainda mais tarde, perto dos 10. Uma população que perdeu metade dos seus animais num único mês não cicatriza em poucos anos, mas em décadas. Onde um coelho recompõe a população em 2 estações, um gorila precisa de quase uma vida humana inteira. E vale parar num nome. Dian Fossey. Primatóloga americana que foi morar nas montanhas, ao lado dos gorilas, e passou quase 20 anos convivendo com eles.
Foi ela quem mostrou ao mundo que esses animais não eram monstros, e sim famílias, com personalidades e laços afetivos próprios. Foi ela também quem enfrentou caçadores ilegais de frente. Em dezembro de 1985, poucos dias antes do Natal, Diane foi assassinada a golpes de facão no próprio acampamento, em Karisok, nas montanhas de Ruanda. O crime nunca foi totalmente esclarecido. Existe outro engano, perigoso justamente por soar tranquilizador. Gorila não corre risco nenhum. Tem um monte deles em zoológico. Só que a população em cativeiro não salva a espécie na natureza. Ver o bicho tranquilo atrás do vidro cria a falsa sensação de que existem milhões soltos pela floresta. Não existem. E cada família dizimada por vírus ou armadilha não volta. O gorila satisfeito no recinto e o destino real da espécie na floresta africana são duas histórias bem diferentes, que a gente confunde sem perceber. Mesmo assim, existe um grupo de gorilas com quem aconteceu algo que nunca tinha acontecido com nenhum outro grande símio do planeta. Volto nisso lá para o final. Agora vamos conhecer quem, de verdade, estamos perdendo. E se essa história faz sentido para você, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda a história a chegar em mais gente. Porque quem está desaparecendo não é o monstro do filme de terror. É um dos animais grandes mais tímidos que existem. Na natureza, o gorila evita a briga. Gasta a maior parte da sua força comendo e descansando, não brigando. E isso os pesquisadores registram vez após vez no campo. Não é força de expressão de roteiro. O famoso ataque do macho de costas prateadas, aquele que parece aterrorizante, quase sempre não passa de blefe. Rugido, tapas no peito, investida falsa para frente. O objetivo é um só: assustar e afastar, nunca matar. Se o intruso fica parado e não ameaça, a apresentação termina ali mesmo. Aquela batida no peito, símbolo de fúria em todo desenho animado, na prática é uma forma de conversar. O som viaja pela floresta a uma distância enorme, às vezes quase 1 quilômetro. É como se o macho anunciasse o próprio tamanho, o próprio status, avisando o rival. Na maioria das vezes, ele bate no peito no lugar de brigar, não antes de brigar. Pensa nisso menos como um soco e mais como um recado ecoando pela mata. Aqui mando eu. Isso significa que gorila nunca briga de verdade? Não. Brigas sérias acontecem, mas quase sempre entre o macho dominante e um invasor que veio disputar as fêmeas do grupo, e podem se arrastar por dias, envolvendo o grupo inteiro. O gorila guarda a força de verdade para o que realmente importa: defender a família, não para um turista que se perdeu na trilha. E tem mais: se você ficar calmo perto de um gorila selvagem, é bem provável que ele nem preste atenção em você, ou se afaste em silêncio. É em cima disso que existe uma indústria inteira. Em Uganda, Ruanda e na República Democrática do Congo, funcionam programas de trekking, em que turistas são levados por guarda-parques até famílias habituadas à presença humana, que deixam os visitantes se aproximarem a poucos metros. Todo ano, milhares de pessoas sentam perto de um macho de costas prateadas e voltam para casa inteiras, enquanto o gigante que lidera tudo aquilo apenas mastiga, indiferente. Nada de filme de terror. Só uma floresta quieta, cuidando da própria vida. Tem uma ironia quase cruel nisso tudo. Passamos séculos com medo de gorila, mas o verdadeiro perigo mortal dessa história nunca foi o gigante da floresta para nós. Foi a gente para ele. A bala do caçador, o laço da armadilha, a floresta derrubada, a doença trazida pela presença humana mataram incomparavelmente mais gorilas do que gorila algum jamais fez mal a um ser humano. Temos medo da coisa errada. Então, de onde surgiu essa imagem de fera sanguinária? Foi inventada por caçadores coloniais do fim do século XIX e começo do XX. Trazer da África uma história de luta contra um demônio da selva rendia mais do que admitir que tinha atirado num herbívoro pacato. Em 1933, estreou King Kong e o macaco gigante e furioso se instalou de vez na cultura popular. Terror sempre vende mais do que a verdade sem graça. E assim, essa montanha de músculo, arisca por natureza,
virou lenda de força sobre-humana, um bicho que supostamente entorta a barra de ferro. Hora de separar o real dessa fama toda da pura invenção de internet. 1.300. É esse o número de libras por polegada quadrada que, segundo centenas de sites, seria a força da mordida do gorila. Soa impressionante e circula de vídeo em vídeo. Só que não existe nenhuma medição científica rigorosa por trás dele. É estimativa vaga, não fato comprovado. Mesma história com outros números chamativos. Gorila levanta 1.800 quilos. Gorila é 10 vezes mais forte que o ser humano. Soa bonito, viraliza fácil, mas nenhum desses números se apoia em verificação confiável. O coeficiente exato de força de um gorila nunca foi estabelecido. Essa é a armadilha que prometi lá no começo. Números precisos demais passam confiança justamente por parecerem ciência. E por baixo deles, muitas vezes não tem nada. Mas isso não faz do gorila um bicho fraco. Muito pelo contrário. A musculatura dele, sobretudo nos ombros e nos braços, é proporcionalmente muito mais desenvolvida que a nossa. Os músculos são ricos em fibras de contração rápida, que geram força explosiva. Os ossos são mais densos, os tendões mais grossos. Gorilas quebram galhos grossos e talos de bambu só com as mãos e os dentes, algo que dezenas de pesquisadores já viram acontecer ao vivo. Houve até uma tentativa antiga de medir essa força. Em 1924, a força de tração de um gorila adulto foi estimada em cerca de 450 quilos, com um método rudimentar, então também merece cautela. O certo é uma coisa só. É um animal extremamente forte, só que não tão mitológico quanto a internet garante. E o mais curioso é que essa força fica parada quase o tempo todo. É mais fácil flagrar um gorila deitado de costas mastigando folhas do que dobrando algo ao meio. Ela funciona como um seguro, quase nunca usado. Falando do corpo, o gorila é o maior primata vivo hoje. Em pé, chega de 1,25 m a quase 2 metros de altura, ou seja, um macho grande encara um humano adulto olho no olho. O peso vai de 68 quilos, nas fêmeas, a 227, nos machos maiores. Esse gigante de 227 quilos pesa o mesmo que uns 3 homens adultos empilhados. Na média, um macho adulto de gorila ocidental das terras baixas fica entre 150 e 180 quilos, e a fêmea praticamente metade disso, uns 90. E a envergadura de braços impressiona ainda mais. Pode chegar a 2,60 metros de ponta a ponta, mais do que a própria altura do animal em pé. Nem todo macho adulto é um costas prateadas. A faixa prateada só aparece por volta dos 12 anos, marca de maturidade e de direito ao poder no grupo. Machos jovens já maduros, mas de costas escuras, são chamados de costas negras. Ou seja, a palavra costas prateadas conta a idade e a patente do animal, e não o simples fato de ser macho. O macho adulto tem outra característica marcante sob a pelagem. No topo do crânio corre uma crista óssea, da testa até a nuca, onde se prendem os músculos mastigatórios enormes. Junto com a mandíbula robusta, essa estrutura não existe para rasgar presa, e sim para triturar a vegetação fibrosa que compõe a dieta do gorila o dia inteiro. É uma espécie de prensa para processar folha e talo. O jeito de andar também não é o que a gente imagina. Gorila não caminha ereto no dia a dia. O deslocamento padrão é apoiado nos nós dos dedos, o chamado knuckle walking, e ali se formam calos grossos, com resistência controlada por um gene mais ativo nos gorilas do que em nós. Em 2 pernas, só percorre trechos curtos. E não é um macaco que cresceu demais. Gorilas são grandes símios, na mesma categoria de chimpanzés e orangotangos, sem rabo, evolutivamente bem mais próximos de nós do que qualquer macaco de cauda. A maior parte do tempo, o gorila fica no chão. Sabe subir em árvore, principalmente os mais jovens e leves, mas um macho adulto de quase 200 quilos não se arrisca em galho fino. Por isso, dorme direto no chão, amassando a vegetação embaixo do corpo como um colchão. Um gigante para quem os galhos são pequenos demais. E por que um gigante herbívoro precisaria de caninos tão grandes e afiados,
como os de um predador de verdade. Aqui mora outro mito. Muita gente acha que o gorila usa esses dentes para caçar. Nada disso. Gorilas são herbívoros, e os caninos enormes dos machos servem para exibir força e disputar posição com outros machos, não para matar presa. Não existe entre gorilas caça deliberada a outros animais. O cardápio é folha, broto, talo, miolo de planta, casca e fruta. De vez em quando entra um inseto, cupim e formiga, mas só como complemento ocasional. E, já que estamos em comida, vamos falar de banana. Aquela imagem clássica de macaco com banana na mão? Na natureza, ela praticamente não aparece na dieta do gorila. Plantação de banana não é floresta dele, é lavoura criada pelo ser humano. A imagem veio de zoológico e de desenho animado, não da vida selvagem. O que o gorila come depende de onde vive. Os ocidentais das terras baixas comem bastante fruta quando disponível. Já os de montanha, em florestas altas e frias, quase não têm acesso à fruta e vivem sobretudo de folha e talo. Vegetação é comida pobre, então, para se sustentar, o gorila precisa comer uma quantidade absurda dela, de 18 a 30 quilos de matéria vegetal por dia. É como uma pessoa comer uma mochila cheia de salada todo santo dia. O sistema digestivo é ótimo em processar fibra dura e extrair energia constante da folha, quase uma pequena fábrica de fermentação interna. Água de riacho bebe pouco, porque tira a maior parte da umidade direto das folhas e talos suculentos. E o dia inteiro gira em torno disso. Cerca de 14 horas vão para comer e procurar comida, outras 10 de descanso. O pico da alimentação é nas primeiras 3 ou 4 horas após acordar, depois um longo descanso ao meio-dia e no fim da tarde mais um lanche. Por dia, o grupo se desloca pouco, entre 400 metros e 1 quilômetro, sem se afastar enquanto há comida por perto. E cada semente que engole, ele espalha adiante. Sem perceber, vai plantando a própria floresta enquanto come. Por falar em casa, vale entender onde vivem os gorilas e quantas espécies existem, porque também tem confusão aqui. Todo gorila vive só na África, em florestas tropicais e de montanha próximas ao Equador. Hoje a ciência reconhece duas espécies, o gorila ocidental e o gorila oriental, divisão que só se firmou depois de estudos genéticos e anatômicos, já que antes eram tratados como um único bicho. Cada espécie tem duas subespécies. Entre elas existem populações raríssimas, como o gorila do Rio Cross, descrito como forma separada apenas no ano 2000. O oriental se diferencia do ocidental por pelagem mais escura, e sua maior subespécie, o gorila de Grauer, também sofreu muito nas últimas décadas. E existem os gorilas de montanha, encontrados em apenas 2 pontos do planeta inteiro, nos vulcões de Virunga, na fronteira entre Ruanda, Uganda e Congo, e na floresta de Buindi, no sudoeste de Uganda. Em nenhum outro lugar da natureza eles existem. Pensa bem, uma subespécie inteira de grande símio sobrevivendo em apenas 2 pedaços de floresta. Basta uma tragédia grande o suficiente para colocar tudo em xeque. A mesma mão que passa o dia arrancando folha e quebrando talo é capaz de um trabalho bem mais sutil. Em 2005, a revista científica PLOS Biology publicou um artigo que surpreendeu especialistas do mundo todo. Pela primeira vez, cientistas documentaram um gorila selvagem usando uma ferramenta. Até então, isso só tinha sido visto em chimpanzé, orangotango e bonobo. Nunca em gorila, quase como se faltasse inteligência ao gorila para esse tipo de coisa. A cena aconteceu na clareira alagada de Mbele-Bay, no norte do Congo. Uma fêmea chamada Leia se aproximou da água e, antes de entrar, pegou um graveto e testou a profundidade com ele, passo a passo, como um humano tateando um val. Outra fêmea usou o tronco de um arbusto primeiro como apoio para processar comida, depois como ponte improvisada sobre um trecho enlameado. É esse o momento que prometi lá no começo. A primeira gorila selvagem com uma ferramenta nas mãos, o suficiente para derrubar uma velha certeza sobre o que esses animais eram capazes de fazer. Por que ninguém tinha notado isso antes? Provavelmente porque, no dia a dia, gorila quase não precisa de ferramenta. Comida dura,
quebra com o dente ou arranca com a mão. Para que pegar um graveto com esse tipo de mandíbula? Chimpanzé precisa de graveto para fisgar cupim. Gorila prefere esmigalhar um tronco podre com a própria mão. A inteligência estava lá o tempo todo. Só faltava motivo para aparecer. E inteligência, esse bicho tem de sobra. Lembra da Coco? Fêmea de gorila ocidental das Terras Baixas, que viveu de 1971 até 2018. Segundo os pesquisadores que trabalharam com ela, aprendeu cerca de 1.000 sinais e entendia até 2.000 palavras em inglês. Mas muitos cientistas são céticos, consideram os números inflados, dependendo de como o treinador interpretava cada gesto, e não existe consenso de que Coco dominava a linguagem no sentido humano. O debate segue até hoje. O que ninguém questiona é a inteligência elevada do gorila e sua capacidade real de aprender. O cérebro do gorila é maior que o da maioria dos primatas, o que combina com a complexidade da sua vida social. Alguns indivíduos mostraram sinais de autorreconhecimento, embora o famoso teste do espelho dê resultados ambíguos e ainda gere discussão entre cientistas. Os sentidos também lembram os nossos. A visão é colorida, comparável à humana, essencial para um animal diurno que precisa distinguir fruta madura no verde. O olfato é apurado, e o macho dominante tem odor próprio que sinaliza status para o grupo e para estranhos. Cheiro para o gorila é praticamente uma linguagem completa, principalmente em assuntos de família. Tem um detalhe curioso sobre a audição. Comparando os genomas de gorila, chimpanzé e humano, os genes ligados à audição evoluíram de forma acelerada nas 3 linhagens ao mesmo tempo, como se ouvir bem tivesse sido igualmente importante para todos os nossos ancestrais. A comunicação entre gorilas é rica. Sons, gestos, postura, expressão facial, cheiro. Só de sinais sonoros com significados diferentes já foram catalogados mais de 20. O macho dominante emite um pio que ecoa a quase 1 quilômetro, e os grunhidos baixos durante a alimentação são sinais de calma, uma forma de manter contato na mata fechada. Nem o famoso soco no peito é igual entre todos. Machos batem para intimidar e avisar. Fêmeas fazem isso com menos frequência e costumam bater na parte interna das coxas em vez do peito. Cada gesto tem seu lugar e seu destinatário. Um vocabulário escrito em som e movimento, não em palavra. Gorilas vivem em famílias chamadas de tropas, normalmente de 2 a 30 cabeças, média de 5 a 10, mas já foram registrados grupos com mais de 50. Na liderança fica um único macho de costas prateadas, que decide quando levantar, para onde ir e onde descansar, e tem prioridade reprodutiva. Em famílias maiores, às vezes há um segundo macho adulto, e não é raro que o filho do antigo chefe assuma a liderança depois. Machos jovens costumam deixar a família de origem e passam um período solteiros, sozinhos ou em grupos de machos, até formarem a própria tropa. Cerca de 60 em cada 100 fêmeas também trocam de grupo ao longo da vida, o que reduz o cruzamento entre parentes próximos. Curiosamente, gorila não é territorial no sentido estrito. Grupos diferentes usam áreas que se sobrepõem, evitando esbarrar de frente, sem disputar fronteira à força como muitos predadores. E, toda noite, cada gorila constrói um ninho novo. Pelo tamanho e posição desses ninhos, pesquisadores estimam quantos animais tem no grupo e qual a idade deles. A própria floresta conta aos cientistas quem mora ali. E dentro da família, tudo é bem mais afetuoso do que se imagina. Gorilas esfregam o nariz um no outro, se abraçam, se acalmam com toque. São relações próximas e quentes, não apenas um bando de animais. Isso fica ainda mais evidente na criação dos filhotes. Não há época fixa de acasalamento, pode acontecer o ano inteiro. Normalmente nasce um filhote por vez, gêmeos são raridade. O recém-nascido se agarra sozinho no pelo do peito da mãe, que o carrega assim. Engatinha por volta dos 2 meses, anda perto dos 8 e dorme no ninho da mãe até quase os 3 anos. A amamentação dura vários anos, e só quando o filhote passa a se alimentar sozinho, a mãe volta a ficar fértil. Mas a infância de um gorila é perigosa, a mortalidade de filhotes é alta.
Uma das ameaças, por mais triste que pareça, vem de dentro do próprio grupo. Quando um novo macho dominante assume a tropa, pode matar os filhotes que não são dele, para que as fêmeas fiquem férteis mais rápido, agora para reproduzir com ele. Cruel, mas parte da mesma lógica dura da sobrevivência. E é hora de esclarecer esse parentesco em torno do qual existe tanta confusão. Não, o ser humano não descende do gorila. Tivemos um ancestral em comum, há cerca de 10 milhões de anos, e depois nossas linhagens seguiram caminhos separados. Gorila não é nosso antepassado. É nosso parente. E quão próximo? O DNA do gorila coincide com o humano em cerca de 98%, com estimativas entre 95 e 99. Um pouco menos, aliás, do que o chimpanzé, cuja semelhança chega perto de 99%. Ou seja, geneticamente estamos 2 vezes mais próximos do chimpanzé do que do gorila. O genoma completo do gorila foi sequenciado e publicado na revista Nature em 2012, a partir de uma fêmea chamada Camila, do Zoológico de San Diego. São mais de 3 bilhões de pares de bases, quase tanto quanto o nosso. Se você fosse ler esse código em voz alta, uma letra por segundo, levaria quase um século sem parar para dormir. E dentro dele, cerca de 21 mil genes. E o que essa leitura revelou é curioso. Cerca de 15 em cada 100 trechos do nosso genoma estão mais próximos do gorila do que do chimpanzé. Imagine o seu manual genético como um livro de 100 capítulos. 15 deles combinam melhor com o gorila do que com o parente que a gente jura ser o mais chegado. A evolução não anda em linha reta como uma escadinha simples. Os gorilas orientais e ocidentais, por sinal, se separaram entre si há relativamente pouco tempo, dentro do último 1.000.000 de anos, numa época glacial em que as florestas ora encolhiam, ora se fragmentavam em ilhas. Mas, pelo jeito que isso soa, dá para pensar que gorila é quase gente. Calma lá. Essa pequena fatia de diferença influencia milhares de características. O gorila é espécie própria, com biologia própria, não um esboço mal feito de humano. A proximidade nos números engana. Alguns detalhes pequenos completam esse retrato. Cada gorila tem um padrão único de rugas no nariz, e é assim que cientistas diferenciam indivíduos na natureza, como a gente reconhece o rosto. Cada mão tem 5 dedos com polegar opositor, igual ao nosso, e a impressão digital também é única em cada um. A pelagem é densa, e nos gorilas de montanha, que vivem em encostas vulcânicas frias, ainda mais longa e fechada, o casaco de inverno deles. É animal diurno, ativo enquanto há luz. Toda noite constrói um ninho novo para dormir, nunca reaproveita o de antes. A gestação dura cerca de 8 meses e meio, entre 250 e quase 300 dias, bem próximo do tempo humano. Já o recém-nascido é minúsculo, cerca de 2 quilos ou menos, bem mais leve que um bebê humano. E tem uma coisa que arrepia de tão parecida com a gente. Filhote de gorila chora, um choro parecido com o de bebê humano, e a mãe responde na hora, como qualquer mãe responderia. Se você fechar os olhos e só escutar esse som, a diferença entre nós e eles quase desaparece. Em zoológicos, pesquisadores notaram que gorilas usam dezenas de gestos fixos para se comunicar, uma espécie de língua de sinais própria. E o último detalhe, que explica muita coisa. Gorila de montanha simplesmente não sobrevive em cativeiro. Só os das terras baixas se mantêm em zoológico. Isso significa que salvar um gorila de montanha só é possível de um jeito, no lugar exato onde ele nasceu. E é isso que nos leva de volta ao ponto onde tudo começou, ao destino da espécie. A pergunta que eu prometi responder. A gente atravessou um caminho longo, da máscara de terror que caçadores e cinema colaram no rosto do gorila, até esse animal de verdade, com sua inteligência, suas famílias e seu jeito quieto de ser. E agora a pergunta principal muda de cara. Vimos o pior cenário possível. Florestas inteiras esvaziadas em semanas, populações que não voltaram a se recompor até hoje. E o gorila ocidental ainda escorrega ladeira abaixo. A IUCN estima uma perda de cerca de 2,7% da população a cada ano,
ritmo que projeta o desaparecimento de perto de 80% desses gorilas ao longo de 3 gerações. É fácil, diante disso, concluir que já era. Só que isso é mentira. E a prova vive agora nas montanhas, na fronteira entre 3 países africanos. Lembra que prometi contar sobre aquele grupo especial? São os gorilas de montanha, os mesmos que sobrevivem em apenas 2 pedaços de floresta no mundo. Em 2018, aconteceu algo que nunca tinha acontecido com nenhum outro grande símio do planeta. A União Internacional para a Conservação da Natureza melhorou o status deles, tirou da categoria criticamente em perigo e passou para apenas em perigo. Ainda soa preocupante, mas é movimento na direção certa, não rumo ao abismo. Os números são estes. Pouco mais de 30 anos atrás, restavam cerca de 600 gorilas de montanha no mundo. No censo de 2019, já eram 1.063. É a única espécie de grande símio cuja população está crescendo, não caindo. E esse crescimento não veio do acaso. Por trás de cada um desses gorilas existe trabalho humano de verdade. Patrulhas anti-ferramentas de caça vasculhando a floresta de dia e de noite. Veterinários retirando laços de arame das patas de animais capturados. Um trabalho longo e paciente com as comunidades locais para que um gorila vivo trouxesse mais benefício que um gorila morto. E claro, o legado de Dian Fossey, que pagou por isso com a própria vida. Então, monstro ou não? Não. Nunca existiu monstro nenhum. O que sempre existiu foi um gigante tímido, inteligente e vulnerável, que passa a maior parte da vida mastigando folha, cuidando de filhote e tentando não brigar com ninguém. Uma criatura cujo filhote chora igualzinho ao nosso e que divide quase todo o nosso DNA. Todo esse medo em volta dele fomos nós que inventamos, e custou caro aos gorilas. A imagem de fera sanguinária justificou o tiro por décadas, afinal, matar demônio nunca foi pecado. A crença de que existem aos montes, intocáveis atrás do vidro do zoológico, mina a conservação sem a gente perceber. E os números inflados de força transformam um ser pensante numa atração de circo, desviando o olhar dos verdadeiros problemas: desmatamento, caça ilegal, epidemia. Cada mentira bonita sobre o gorila trabalhava contra ele mesmo. É por isso que separar verdade de invenção importa. Não é pedantismo. A história dos gorilas de montanha provou uma coisa simples. Quando enxergamos o animal como ele realmente é, e não como o cinema inventou, a gente se dispõe a salvá-lo. E está dando certo. Uma população que quase todos já davam por perdida, hoje sobe, ano após ano, encosta acima. Se essa história pôde virar, outras também podem ser reescritas. Devagar, com custo enorme, mas podem. Se esse vídeo mudou o jeito como você enxerga um gorila, compartilha com alguém que ainda acha que esse animal é um monstro. Às vezes, uma única ideia certa sobre um bicho vale mais do que parece. Às vezes, é ela que salva uma espécie inteira. Paz e amor pela natureza, e até o próximo.